Cinema que une e faz pensar. Os cineclubes criam espaço para o debate e aproximam os amantes da sétima arte. Quando o cinema foi criado no final do século XIX, né, início do século XX, já com uma série de produções, desde cedo se percebeu que já havia uma certa diferença entre alguns filmes que eram realizados tinham grande sucesso de público e outros filmes que eram mais experimentais não eram tão vistos assim. Então, logo na primeira década, né, o Louis Deluc, um crítico de cinema, jornalista na França, ele percebeu que havia necessidade de se criar um mecanismo de exibição que fugisse, né, entre aspas, comercial e que pudesse ser exibido ali, entre aspas, os filmes de arte. Então, foi ele que criou essa concepção de cineclubes, né? O cineclube em Belém é muito antigo. Desde o início do século XX, quando veio o cinematógrafo para Belém, já existiam sessões cineclubistas. Tipo, a Milka Tupiaçu foi um dos pioneiros com o cineclube Os Espectadores, o nome do cineclube. O próprio Pedro Veriano trazia filmes, aquelas fitas de cinema enormes, né? E colocava na sessão da sua casa, fazia sessões na sua casa. Depois veio outros cineclubes, como os Neófitos, que teve o Maílene Miranda como diretor também desse cineclube. Teve o cineclube da Juventude, que teve Arnaldo Prado Júnior. E já no início dos anos 60, esses cineclubes todos apareceram no final dos anos 50, em alguns lugares específicos de Belém, alguns que já não existem mais. Geralmente, quem promove o cineclube em Belém são os críticos de cinema, né? Justamente porque eles são, além de críticos, eles são cinéfilos, claro. Eles têm todo um convívio com o cinema e toda uma vivência muito forte, né, com o cinema e com a cultura do audiovisual. Então, é natural que eles sejam os formadores desses cineclubes, eles que fazem as sessões desses cineclubes. Então, assim, justamente porque o cineclube ele tem essa característica que é, tipo, superar a alienação, né, que é fazer com que os espectadores sejam mais críticos, né? Eles promovem uma educação audiovisual, digamos assim, sabe? A atividade cineclubista, ela se caracteriza por essa atividade de exibição e logo após esse bate-papo, né? Essa troca de conhecimento em que tem um mediador lá na frente, que ele meio que articula um ponto de vista, e esse ponto de vista é somado com observações do público que estava assistindo. E pode ser uma observação um pouco mais estética, pode ser uma observação mais voltada para a questão da história do filme, outros já trazem conteúdos mais psicológicos, sociológicos, filosóficos, e esses conhecimentos vão se somando e é isso que é legal do cineclube, essa construção desse conhecimento coletivo. Os cineclubes têm 3 características que fazem com que o cineclube seja esse espaço, né? A primeira é que ele não tem fins lucrativos, ou seja, ele é totalmente gratuito ao público. Isso faz com que seja democrático, que é a segunda característica. Ou seja, qualquer pessoa pode ir ao cineclube e ser convidado a debater sobre cinema e tudo. E a outra é que ele promove uma cena cultural, né? Ele está preocupado com essa cena cultural e ética. O cineclube que eu normalmente pratico é o cineclube enquanto ação educativa, no sentido de que, evidentemente, a exibição do filme é essencial, nós vamos exibir um filme, mas o grande diferencial seria o debate após essa exibição. Então, as experiências que eu tive de cineclube foram essas que provocavam conhecimento, uma discussão, uma troca, ou que pelo menos buscavam isso. Uma sessão de cineclube só é uma sessão de cineclube quando existe uma apresentação do filme, antes, né, informações sobre o filme que vai ser visto, antes da exibição, e após a exibição, um debate. A gente sempre pensa no cineclube como um processo de quem estuda cinema. Logo, a gente faz todo um trabalho de pesquisa antes sobre o filme, sobre o diretor, sobre o que o filme em questão faz parte dentro da obra dele, o que significa, é parte de um tema. Quer dizer, hoje em dia está muito bom, é muito mais prático e fácil conseguir fazer isso por conta da internet. Aqui no CCB a gente
faz a programação e divulgação de diversos tipos de filmes, desde filmes orientais, a gente passou filmes israelense, palestino aqui, até os filmes americanos mesmo, que a gente está no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. O filme acaba, você, não, eu entendi, o filme é isso. De repente alguém ali do teu lado esquerdo ou direito dá uma outra ideia que aumenta a tua capacidade de entendimento do filme. Então, esse processo ele é fundamental. Se eu falo em pedagogia do olhar, eu falo também no sentido de a gente estar aberto para falar e para ouvir a opinião do outro. E isso é muito importante. Eu acho que é através desse mecanismo que, de alguma forma, a cultura cinematográfica acaba se desenvolvendo na atividade cineclubista.